Então, neste vídeo vamos aproveitar o que aprendemos sobre o movimento dos objetos no mundo 3D para criar um script que vai fazer mover os nossos NPCs no nosso mundo. Para já vamos criar aqui um cenário muito simples, que é um plano que será o nosso chão. Eu vou aproveitar um material aqui, pode ser o azul, por exemplo. Portanto, isto vai ser o nosso chão, se calhar depois eu vou pôr um bocadinho maior. Está no 000. E agora vou criar então o nosso NPC. Portanto, vou começar por adicionar uma cápsula. Portanto, isto vai ser o nosso inimigo, o nosso non-playable character, portanto, o personagem que é controlado pelo computador. A primeira coisa que eu vou fazer é colocá-lo por cima do plano, que é para ele não cair. Portanto, vou pôr aqui no Y1, vai ficar com 1 metro de altura. Portanto, ele terá 1 metro de altura, não, 1 metro de distância do chão. Ele terá 2 metros de altura, porque o ponto do meio é aquele ali, está ali a dizer que tem 2 metros de altura. Pronto, agora nós sabemos sempre para que lado é que ele está virado, ou seja, qual é a parte da frente do player, que é esta do character, que é esta setinha azul aqui. Eu vou adicionar dentro dele, portanto, como um filho aqui da cápsula, vou adicionar um cubo que vai representar a parte para onde ele vai estar virado. Portanto, vou clicar com o botão direito, 3D Object Cube, e agora vou posicionar este cubo na parte da frente do meu NPC. Portanto, vou puxar aqui um bocadinho para cima, assim. Vou-lhe atribuir um material amarelo, por exemplo, para ser mais fácil de ver. E agora vou aqui à escala e vou diminuir 0.5 na largura, 0.2 na altura e se calhar aqui 0.5 no Z. Pronto, eu assim já sei para onde é que ele está virado. Vai ser sempre onde está aquela espécie de visor. Eu vou aproveitar e mudar aqui o nome do meu NPC para NPC mesmo, em vez de ser cápsula. E agora vou então atribuir o script que vou criar, que vai controlar o movimento do NPC. Portanto, vou selecionar aqui o NPC, vou aqui Add Component e vou escrever mover NPC. Create Embed. E agora faço ali duplo clique para abrir o script. Pronto, vai abrir no Visual Studio e vamos então fazer aqui o nosso script. Portanto, a mecânica do funcionamento deste script vai ser muito simples. Nós vamos ter pontos no nível e o NPC o que vai fazer é mover-se na direção desses pontos. A primeira versão deste script ele vai se mover sem evitar obstáculos, portanto ele vai simplesmente numa linha reta em direção a esses pontos. Então eu vou começar também aqui por criar os pontos e basicamente os pontos vão ser um ponto vazio que eu vou fazer o reset. Portanto, adicionei aqui um ponto, um empty, um vazio, pus em 000, eu vou chamar isto aqui pontos NPC. E agora dentro destes pontos NPC eu vou criar os filhos que vão ser os pontos para onde então o meu NPC vai. Um aspecto muito importante é que estes pontos devem ficar à altura do Y do NPC. Portanto, como nós colocamos o Y do NPC em 1, eu vou colocar também estes pontos em 1. Isto é só por uma questão de o NPC não se inclinar para baixo ou para cima quando ele estiver a chegar ao ponto. Pronto, e agora vamos então criar aqui outro ponto que agora é filho daquele inicial. E então eu vou dizer que este ponto vai ser, por exemplo, aqui. Reparem que estes pontos, apesar de estarem no Y0, como eles são filhos deste aqui e este tem o Y em 1, eles também têm na globalidade o Y em 1, portanto eles estão à altura certa. Pronto, eu não vou pôr aqui muito no canto, que senão depois o NPC cai. Aliás, eu vou já aproveitar e vou aumentar aqui o tamanho do meu fundo, portanto vou pôr 5 por 5, assim já fica grande.
Pronto, atenção que os pontos não estão dentro do NPC. Isso é um aspecto que às vezes as pessoas enganam-se e põem os pontos dentro do NPC. Se puserem os pontos dentro do NPC, o NPC nunca vai lá chegar. Pronto, eu agora dupliquei este, cliquei com o botão direito e fiz dupliquei, e agora arrastei-o aqui mais para baixo, e este vai ser o meu P2. Vou fazer aqui uma espécie de uma área, de um cubo, aqui à volta, uma área retangular. E agora duplico este e vai para ali. E vai ser o P4. Pronto, estes são os pontos, então o NPC vai em direção a este, depois vai em direção a este, depois para aquele e depois para aquele ali. Então, estes são os pontos então que o meu NPC vai seguir. Pronto, agora vamos então trabalhar no script. O script já aqui está. Este script, como eu disse, inicialmente não vai ter inteligência nenhuma, mas nós depois vamos dar-lhe um bocadinho de inteligência, nomeadamente quando falarmos do pathfinding, portanto, do componente que vai fazer, vai permitir percorrer níveis de uma forma mais ou menos inteligente, evitando obstáculos. Portanto, este script vai ser responsável por mover o NPC pelo mundo. Portanto, o que é que nós precisamos? Então, precisamos de uma variável para guardar estes pontos. Como são vários pontos, essa variável terá que ser um vetor. Então aqui eu vou começar por criar um serialize field, que vai ser uma transform, melhor, um vetor de transforms, que são os pontos. Pronto, serialize field quer dizer que eu vou poder preencher através do inspector. Portanto, eu agora vou voltar aqui ao Unity. O Unity já compilou e aparecem já aqui o campo dos pontos para eu preencher. E agora posso selecionar os pontos todos. Só que para poder fazer isto tenho que fazer aqui uma coisa. Tenho que bloquear o inspector. Tenho que vir aqui este cadeadozinho em cima. Bloqueio o inspector. E agora já posso selecioná-los todos e arrastar para cima de pontos. E eles ficam aqui por ordem. Se não conseguirem bloquear, ou se não quiserem bloquear o inspector, não se esqueçam depois de voltar a desbloquear. Se não conseguirem bloquear o inspector, podem ir preenchendo um a um. Vocês têm isto assim, vocês vêm aqui, põem 4 e depois arrastam um a um. E esta ordem com que eles ficarem aqui é a ordem com que eles vão ser visitados pelo nosso NPC. Portanto, será a ordem para onde o NPC vai seguir cada um destes pontos. Quando chegar ao último ponto, ele vai voltar para o primeiro. Pronto, então agora aqui nós vamos fazer um if, porque se não existirem pontos não vale a pena fazer mais nada, portanto vamos parar aqui. Mais tarde nós vamos também fazer uma validação, que é se temos vida ou não, mas isso quando nós falamos da classe de vida já falamos disso. Agora, basicamente o que é que nós vamos fazer? Portanto, o NPC vai se mover em direção ao ponto, ele vai rodar para a direção do ponto, portanto vamos precisar de rodar o NPC e depois é que ele se vai mover, e quando ele estiver a uma determinada distância, ele vai deixar de ir em direção àquele ponto e passar para o seguinte. Portanto, o que nós queremos é que ele se mova em direção ao P1, quando ele estiver suficientemente próximo do P1 vai para o P2 e assim sucessivamente. Então nós vamos criar aqui outra variável, que é a distância mínima a que ele tem que estar para passar para o seguinte, para o ponto seguinte. Portanto, eu vou-lhe chamar de distância mínima. Eu até posso lhe atribuir já aqui um valor. Posso assumir, por exemplo, que a distância mínima poderá ser, sei lá, 1 metro. E depois podemos ajustar em função daquilo que nós estivemos a testar no nosso jogo. Pronto, então agora aqui eu vou ver se eu estou à distância mínima para passar para o ponto seguinte. Para isso vou calcular aqui a distância. Portanto, existe uma função chamada distance, associada à classe vector3, e eu vou ver se a minha posição, portanto transform position, e a posição do ponto para onde eu estou a seguir, e aqui como eu tenho um vetor de pontos, eu vou ter que criar uma variável que é o próximo ponto. Eu vou pôr o próximo ponto a 0, para ele começar sempre no primeiro ponto, e vou usar esta variável aqui, então, como sendo o índice para o meu próximo ponto. Portanto, se este
distância for inferior à distância mínima, eu posso passar para o próximo ponto. Passa para o próximo ponto. E então, passar para o próximo ponto é aumentar a variável próximo ponto e depois ver se nós já ultrapassamos o último ponto. Portanto, se o próximo ponto for maior do que pontos, ponto length, menos 1, quer dizer que já não temos, já chegamos ao último ponto, vamos voltar para o primeiro. Ou seja, o próximo ponto passa a 0. Pronto, e isto é a parte em que eu vou testar se já estou suficientemente próximo daquele ponto para passar para o seguinte. Agora, para rodar em direção ao ponto, eu preciso de saber, porque o meu objetivo é que o NPC esteja sempre aí naquela direção, eu preciso de saber, preciso calcular o ângulo de rotação. E para isso eu vou calcular aqui a direção, e a direção vamos simplesmente subtrair o ponto para onde nós queremos ir, portanto, que é o próximo ponto position, menos a posição onde nós estamos. Portanto, isto dá-nos a direção para onde nós temos que ir, e então a seguir vamos rodar. Para rodar nós precisamos de uma variável do tipo quaternion, eu vou-lhe chamar rotação, e depois vamos usar aqui uma função que é look rotation, à qual nós passamos a direção. Portanto, isto é a direção para onde nós queremos ir, e passamos-lhe o eixo sobre o qual nós queremos rodar. Portanto, nós queremos rodar no eixo dos y, à volta do eixo dos y, portanto é o vector up. E agora aplicamos essa rotação ao NPC. Portanto, vamos a transform rotation e pomos igual à rotação. Pronto, isto vai fazer com que o NPC vai estar sempre a olhar na direção do próximo ponto. A seguir, vamos então mover. Portanto, para movermos, vamos usar uma daquelas técnicas que nós já falamos no outro vídeo. Portanto, vamos usar aqui a função translate. E vamos andar na direção forward. Portanto, vamos andar sempre para a frente. Daí a necessidade de nós rodarmos. Vamos multiplicar pela velocidade, que é uma variável que nós ainda não criámos e vamos criar a seguir. E pelo time delta time. Por razões que já expliquei no outro vídeo. Portanto, agora vou criar aqui mais uma variável, então que será a velocidade, que é um float. Float, velocidade. Velocidade, eu vou pôr, por exemplo, igual a 3, e depois ajustamos também se nós queremos NPCs mais rápidos ou mais lentos. E vamos testar. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, eu vou deixar compilar. Parece que já compilou. Estão cá os pontos preenchidos, está a distância mínima, está a velocidade. Vou pôr o jogo a correr. Para ser mais fácil nós vermos, eu vou dividir aqui o ecrã entre a janela do game e a janela da cena aqui ao lado. Vou pôr o jogo a correr e vamos ver se o NPC já anda ou não. Pronto, aí vai ele para o ponto 1. Para o ponto 2, agora para o 3. Pronto, ele não é muito rápido, mas isto depois depende do jogo que nós estivermos a criar. Se estivermos a criar um jogo de zombies, que podemos fazer com que eles sejam mais lentos, ou podemos ter diferentes níveis de dificuldade e uns têm os NPCs mais rápidos e outros mais lentos. Portanto, isto agora pode ser tudo manipulável, basta mexer nesta variável aqui e nós podemos pôr mais rápido ou mais lento. Pronto, e assim temos um script muito simples que faz mover o nosso NPC. Como eu disse, este NPC não tem inteligência nenhuma. Por exemplo, se eu colocar aqui um cubo no meio, ou como um obstáculo, vou fazer aqui o reset, eu vou pô-lo aqui, por exemplo, vou colocá-lo aqui entre o NPC e um dos pontos. Vou-lhe colocar aqui uma altura muito grande. Vou colocar aqui uma largura também um bocadinho maior, no X e no Z. Pronto, e o NPC basicamente vai na direção daquele cubo, porque o ponto está do outro lado, e fica ali. Por acaso atravessou o cubo, quer dizer que o nosso NPC precisa de um Rigid Body para detectar as colisões. Vamos pôr aqui um Rigid Body. Vou pegar no cubo, colocar um pouquinho mais para trás, para ele não estar mesmo no meio.
Pronto, como podem ver, o NPC fica ali a chocar, mas para já é mesmo assim que nós temos isto feito. Nós depois mais à frente vamos usar um componente que é o Nav Mesh Agent para evitar obstáculos. Pronto, e então, concluindo, temos o NPC para já muito simples. Nós também depois mais tarde vamos substituí-lo por uma personagem que vai ter pernas e vai ser animado e isso tudo. Tem é um Capsule Collider, tem um script também muito simples para mover e atribuímos um Rigid Body para ele detectar então as colisões contra os obstáculos.